Primeiro a gente tem que entender esse jogo, né? Afinal de contas, como o Grêmio venceu o Flamengo? Primeiro a gente começa aqui com um jogo que foi muito interessante. O jogo ele tem uma história. Foi engraçado, pô, esse jogo tem uma história. Não é só o fato do Grêmio ter vindo de 3 derrotas consecutivas e da forma como essas derrotas ocorreram, do histórico entre Grêmio e Flamengo. Isso tudo é o sentimento da torcida. Dentro de campo, dentro das 4 linhas, o jogo do Grêmio e Flamengo também teve uma história muito interessante para quem gosta de futebol, né? O Grêmio, por conta da fase que vivia, reconhecendo o adversário que estava enfrentando, o Grêmio veio com 3 zagueiros, 2 laterais, né? Era mais uma linha de 5 do que uma linha de 13 e os laterais como alas, né? E na frente desses caras, os 2 volantes, Djaçante e PP, e 2 atacantes de lado de velocidade, que tanto o Renato bateu na tecla, enfim, bom, eles estavam no grupo, dessa vez o Renato resolveu utilizá-los. O que na prática acontecia no campo, né? Na prática acontecia no campo que o Flamengo tinha a bola, o Flamengo terminou a partida com cerca de 60% da posse de bola, né? Até pouco mais, 63% da posse de bola. Empurrou o Grêmio para trás, principalmente no início do jogo ali, né? E o Grêmio ficava ali com uma linha de 5, na frente dessa linha, uma linha de 4, né? E o Flamengo sem marcação-pressão, e o Flamengo saindo, e o jogo todo no nosso campo, mas o Grêmio bem entrincheiradinho lá atrás. Lá pelas tantas do primeiro tempo, o Grêmio resolveu que queria adiantar um pouco mais a marcação. E aí o que acontecia? O PP e o Djaçante saíam, né? Naturalmente ali o Bessosa e o Galdino também saíam pegar os laterais, mas lá pelas tantas o PP e o Djaçante começaram a sair, pegar os volantes do Flamengo e deixar aquele buracão tradicional dos nossos volantes deixam porque a nossa zaga não acompanha, e tava só o Arrascaeta ficando sozinho. Aí o Renato viu isso, né? Viu que tava complicado, e o Renato resolveu pedir para que sempre um dos zagueiros vá lá e encurtasse no Arrascaeta, né? E aí o EG, com a sua bola de cristal, né, veio e disse, olha, os zagueiros vão acabar ficando no mano com alguém, vai ficar sem sobra. O Grêmio melhorou no jogo, mas isso aí tá perigoso. E é isso que aconteceu. O Grêmio melhorou, o Grêmio emparelhou ali com o Flamengo, mas a gente estava com um jogo mais arriscado. E nesse risco a gente tomou um gol. O Cebolinha ganhou uma bola do Jeromel, não tinha cobertura, né? Não tinha cobertura nenhuma. O Bruno Alves estava no meio de campo marcando a Arrascaeta. E aí, gol do Flamengo. A gente vem para o segundo tempo, existe uma troca simples do Bessosi pelo Ferreira, né? Para mim, o Grêmio continuou basicamente igual, um jogo que estava mais ou menos parelho, mas com alguma vantagem para o Flamengo, e até assim foi até a metade do primeiro tempo, quando veio a troca tripla. Entrou Cristaldo, entrou André, entrou Natan, e aí tudo mudou. Tudo mudou, o Grêmio saiu do sistema com 3 zagueiros, veio para o 4-2-3-1, tradicional, com jogadores de mais drible, mais ousadia, Natan e Ferreira nas pontas, e com um jogador que entrou muito bem, André, no comando de ataque, calmo, tranquilo, né? E o Grêmio conseguiu achar seus gols, achou 1, achou 2, achou 3, né? E no final, o Flamengo, que tentou vencer o jogo, porque estava na busca pelo líder, foi lá e fez 3-2. Essa é a história do jogo. Como é que essa história de jogo soa para ti, Rodrigo? Tu acha que o Grêmio ganhou com méritos, que é isso aí, o Grêmio foi melhor no final das contas? Tu acha que foi sorte? Como é que tu viu as supremacias dentro do jogo e como é que tu viu a atuação do nosso tricolor assim de uma maneira mais aprofundada, né? Cara, eu vou começar descartando algumas alternativas, né, que tu me deu aí. Sorte, com certeza não foi por sorte que o Grêmio ganhou. Teve sim competência, né? Teve alguns outros elementos. Sobre a perspectiva tática, esse jogo foi muito rico, né? Porque a gente pode olhar sobre diversos ângulos. Se a gente for olhar os olhos de um flamenguista, os flamenguistas vão dizer, nosso time se acadelou, né? A partir do momento em que o Grêmio começou a marcar lá na frente, o Flamengo, em um determinado momento, se defendeu demais, a partir depois que fez o primeiro gol. E aí o Grêmio começou a empurrar um pouco mais o Flamengo, marcar na saída de bola, começou a levar perigo. E aí, no segundo tempo, com as alterações que tu já mencionaste, acabou se tornando efetivo, né? Nas chances que teve, acabou marcando.
Se eu for olhar se eu for olhar a partida com os olhos de um torcedor do Renato Futebol Clube, eu vou dizer que o Renato é um mágico, que ele mudou o jogo, botou 3 jogadores fantásticos, que eles, com a estrela do Renato, ganharam um jogo para o Grêmio, né? Se eu for olhar sobre a perspectiva de um gremista médio, né, ponderado, a gente vai ver que o Grêmio passou por pelo menos 2 grandes alterações, né, nesse jogo. A primeira delas é a anímica, que para mim foi o principal fator que fez com que o Grêmio tivesse sucesso no jogo de ontem. O Grêmio mostrou muita pegada, a famosa garra, dá o nome que quiser, garra, raça, vontade, intensidade, o diabo que a 4, não sei, cada um dá o nome que quiser, mas o Grêmio primeiro entrou querendo, né? Entrou querendo mais do que o normal. Que o Grêmio, em determinadas partidas, teve intensidade, não dá para dizer que não teve, mas ontem o Grêmio entrou querendo muito mais do que em outras jornadas. E a segunda mudança é a mudança tática, né? Em 2 ocasiões. A primeira, para começar a partida, a retirada do Cristaldo, para colocar jogadores com mais intensidade a marcar na frente. E a segunda alteração, a mudança tática do segundo tempo, aí saindo do 3-4-3, que o Grêmio estava mais ou menos, né, um 3-4-3, pelo menos no momento ofensivo era isso, para formatar um 4-2-3-1, um clássico, que o Grêmio está acostumado a jogar nos últimos anos, com o Cristaldo flutuando no centro desse campo, né, que o Grêmio tinha no ataque. Então, foram 2 grandes mudanças, uma delas eu posso dividir em 2, porque foram 2 alterações táticas que contribuíram para o Grêmio ganhar a partida. A primeira deu uma intensidade para o time poder marcar na frente, e a segunda que deu mais qualidade com o Cristaldo, né? Entrou querendo também, mais do que o normal. E as mudanças, como tu falou, do Bessosi para o Ferreira, não mudou grandes coisas. O Ferreira mudou. O Ferreira, sim, teve uma sorte que talvez ele não tivesse, que ele não teve nas outras jogadas, outros jogos, que ele estava com azar do caramba, estava de repente até numa farol meio baixo. Dessa vez a bola bateu no peito dele, na barriga dele, foi para frente e ele entrou a feição para marcar o gol. Então, talvez o único lance de sorte que eu possa dizer foi aquilo ali. O resto tudo, mérito total do Grêmio. O Renato tem seu mérito, né? A gente vai discutir isso, questão de mérito. O pessoal gosta muito de apontar falha, né? Então a gente tem que apontar méritos também. Então, para mim, na minha perspectiva, no gremista médio, né? Eu vejo que o Grêmio teve muitos méritos, teve muita vontade e colheu aquilo que plantou. Sobre as falhas do Grêmio, a gente vai falando também ao longo da live. Não vou gastar saliva tudo no início da minha participação aqui. Cara, eu não vou dizer que foi sorte, mas eu acho que houve ingredientes de sorte, né? A verdade que me parece desse jogo é que a proposta inicial pensada pelo Grêmio naufragou. O Flamengo foi melhor que o Grêmio durante todo aquilo que foi o tempo de proposta inicial do Grêmio, que eram os 3 zagueiros, os jogadores de velocidade pelo lado. Enquanto isso estava em campo, né? O Flamengo foi melhor. Foi quando se desistiu dessa ideia, porque se trocou o Bessosi pelo Ferreira, era a manutenção da ideia. Quando se desistiu da ideia, aí houve a virada. Né? Aí houve a virada. E a virada aconteceu muito também em lances que meio que pipocaram. Uma briga do Cristaldo pela lateral, de uma bola, algo que não é muito comum, uma perda de bola ali do Bruno Henrique, que acabou gerando aquela tabela, a bola que pega meio na costela do Ferreira e cai para ele. Então, assim, houveram ingredientes de sorte. O que é importante da gente dizer é que eu, pelo menos da minha perspectiva, é que o Grêmio ganhou do Flamengo. Porém, não dá para se iludir com nada.